Com alegria, novamente aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, como de costume, para levar a todas e todos as telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança, na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. E é uma grande graça, é uma grande alegria para mim, sem dúvida nenhuma. Sempre queremos as luzes do Divino e o amor do Espírito Santo sobre todos e cada um de nós, especialmente aquelas pessoas que estão passando por problemas, por dificuldades, também econômicas. E nós no Brasil, um país, uma graça toda especial que recebemos da Trindade Santa, sem dúvida nenhuma, um país que tem tudo para ser uma grande potência, se os nossos governantes na esfera federal, estadual e municipal sempre tivessem sido honestos e justos. Quantos políticos são maravilhosamente, chegam alguns deles, como vereadores também, a não receber o seu próprio salário. Eu conheço, podia citar o nome de algumas pessoas. Eu sei de um que foi prefeito no Alto Vale do Rio do Sul, e depois deputado, não recebe o salário dele, porque ele é um comerciante, um industrial muito bem sucedido e reconhece que não precisa, então procura com esse dinheiro, seu salário, doar para entidades que precisam. Mas, infelizmente, temos que reconhecer, vocês sabem muito bem, e não são 5 mil, não são 50 mil, nem 200 mil, nem 500 mil, nem 1 milhão. São milhões, são bilhões que roubaram. Eu tenho até rezado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, porque ainda bem que nós temos a Polícia Federal e o Ministério Público, que estão sempre descobrindo nova ladreira. Meu Deus, é como alguém diziam antigamente, eu estou 51 anos aqui em Florianópolis, diziam, por exemplo, lá no Ribeirão da Ilha, o siri, se bem me lembro, o siri, num balaio, se procurar tirar um, não vem sozinho, ele se agarra nos outros. E assim também, quantos políticos desonestos, ladrões, propinas, e estão entrosados um com o outro, então um vai descobrindo e agora um vai denunciando o outro, e a Polícia Federal vai atrás, e bem que faz. Hoje eu escutei numa rádio de um pai e um filho que foram presos cedinho lá no Rio de Janeiro, com uma trapaçada que fizeram. Há poucos dias atrás, eu não vejo televisão, não tenho tempo, mas eu escuto bem cedo uma rádio e procuro estar por dentro de certa notícia. Ontem prenderam lá na Baixada Santista também um pai e um filho envolvidos em drogas terríveis. Mas que coisa! Essa droga está acabando com centenas, ou até milhares de jovens e de adolescentes pelo mundo. Nossas cadeias estão repletas. Que vício terrível, onde a cocaína e todas essas drogas com potencial
forte, acabam completamente com a memória, né? Bem, mas então a nossa pátria podia estar muito bem se não fosse tanta ladroeira no passado. Mas como eu disse, ainda bem que eu conheci diversos políticos e conheço alguns políticos que realmente são honestíssimos, que têm consciência, que trabalham para o bem da comunidade, para o bem do seu município, para o bem do seu estado, para o bem da nossa nação. E isso a gente vê e sei de municípios que estão indo muito bem quando os vereadores e o prefeito vivem trabalhando unidos. Então, tudo aquele município vai maravilhosamente bem para a frente. Bem, aqui novamente estamos para levar então essa mensagem. E na terça-feira passada, dialogamos aqui também sobre Nossa Senhora, um pouco, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Carmo, e que é a padroeira daqui da paróquia de Coqueiros, onde desde segunda-feira à noite iniciamos sempre às 19h30 a Santa Missa com a novena. Aliás, segunda-feira, a abertura, fizemos uma procissão, o Padre Jair realmente soube conduzir muito bem, ele é o pároco, apesar do frio, muita gente na procissão e na participação da Santa Missa. Aliás, a gente nota hoje quantas pessoas que estão despertando para uma maior vivência cristã, amando mais a Deus, amando mais Jesus Cristo, porque nós sabemos, está bem claro na Bíblia Sagrada, longe de Deus ninguém é feliz. E o nosso espírito, a nossa alma precisa sempre mais da presença de Deus em nossa vida. E as pessoas se sentem felizes quando realmente estão em sintonia com Deus. Quando a pessoa está em sintonia com Deus, na amizade com Deus, necessariamente terá que estar em sintonia, em amizade com seus semelhantes. Aliás, lemos na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20, aquele que diz que ama a Deus, que não vê ninguém de nós, enquanto estivermos nessa matéria e nesse corpo, não conseguiremos ver a Deus, porque então morreríamos, claro. E aquele que diz que ama a Deus, que não vê e não ama seu semelhante que vê, o que é? Abra sua Bíblia. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20. É o que? Já posso dizer, está aqui na palavra de Deus. É um mentiroso. Quem quer passar por mentiroso? Ninguém. Então procuremos nós sempre amarmos mais a Deus, mas amarmos igualmente os nossos semelhantes. E todos nós recebemos uma mãe. Se você abrir, por exemplo, a palavra de Deus, o Evangelho, São João, capítulo 19, versículo 26 e 27, você encontrará lá Cristo Jesus do alto da cruz. Vamos ler aqui o que nós encontramos aqui na palavra de Deus. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a mãe de Cristo, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, João Evangelista: eis aí a tua mãe.
Desde aquele momento, nós todos, então, recebemos a Mãe de Cristo Jesus como nossa mãe. Nós devemos agradecer a Cristo Jesus. Imagina, no meio do sofrimento, crucificado, suspenso entre o céu e a terra, se lembrou de dar a sua mãe também para todos nós. E felizes aqueles que são devotos de Nossa Senhora. Eu posso dizer, se eu sou padre, com a graça de Deus, e me sinto muito feliz, eu devo a minha devoção a Nossa Senhora. Sem dúvida nenhuma. Você pensa que um adolescente, um jovem candidato ao sacerdócio, não é tentado, não passa por problemas, por dificuldades? Se não passasse por problemas, por tentações, então nós não teríamos tão poucos padres. Aliás, a palavra de Deus diz, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Já falei aqui, creio que até mais de uma vez. Quando eu comecei a estudar, nós éramos 67 estudantes. Ficamos padres em 2. Um lá do Alto Vale de Rio do Sul, faleceu faz 2 anos e meio, e eu, com a graça de Deus, sou padre 58 anos e meio. Nós éramos adolescentes e jovens, um outro noivo, deixou a noiva, foi estudar para padre, mas não conseguiu. Algum pode perguntar, mas por que tanta desistência? Uns não conseguem acompanhar os estudos bastante pesados, sem dúvida nenhuma. Outros, devido à doença, por uma razão, por outra, doença. Outros, nos anos todos de estudo. Padre Pedro, por que o senhor falou nos anos tantos de estudos? É interessante. No ano passado, um jovem me dizia, Padre Pedro, quantos anos o padre estuda? Quando eu falei que depois do fundamental tem que fazer o ensino médio, antigamente era o clássico ou científico, depois a faculdade de filosofia, 4 anos, mais 4 anos de faculdade de teologia. Ele se assustou. Tantos anos, e muitos não acompanham, não conseguem. E ali, então, nesses anos todos, a pessoa vai se estudando para ver se realmente tem vocação. No meu tempo, nós passamos pela vocação psicanalítico. Portanto, para ver se realmente a pessoa tem vocação para o sacerdócio. Então, muitos vão vendo e outros, por uma razão ou por outra, deixam-se levar pelo money. Eu também tive muito boas propostas em money, em dinheiro. Mas eu sempre dizia, para mim mesmo, continuo dizendo, vocação acertada, vida feliz. Se eu tivesse casado, não seria, tenho certeza, não seria tão feliz como eu sou hoje em dia. Não teria chance de fazer, talvez, tanto bem na evangelização. Batizei algumas milhares de crianças na Catedral Metropolitana nos 25 anos. Quase todos os dias, 10, 12, 8, 14 crianças, ou mesmo em outras cidades. Imagina, durante 25 anos, imagina, durante 50 anos, 58 anos, quantas milhares, no mínimo, umas 16, 17 mil crianças, adolescentes e adultos fizeram a primeira Eucaristia comigo. Não me orgulho, agradeço a Deus e rezo pelas pessoas. Ainda nesse sábado, fiz o batizado de Eduardo Augusto, sobrinho bisneto meu, e
com muita alegria. Continua. Quantos casamentos que eu realizei nos meus 58 anos de padre. Então, algum bem a gente fez. Quantas unções de enfermos. Durante 19 anos aí no Hospital de Caridade e outros hospitais, mais ou menos cada mês, 100, 95, 108 unções de enfermos, dá alguns milhares. Quantas visitas a pessoas enfermas, quantas bênçãos de casa, quantas bênçãos de saúde, quantas pessoas, Padre, depois que o Senhor abençoou aquela minha criança, que passava a noite chorando, depois o Senhor deu a bênção de Deus. Não é a bênção do Padre. O Padre é apenas um instrumento nas mãos de Deus. É bom que todos saibam. Claro, você sabia disso. O Padre é apenas instrumento. Ele está ali para estar a serviço. Quantos enterros, chamados encomendações, pessoas que a gente atendeu lá rezando, pedindo pelo eterno descanso desta pessoa. E assim quantos sacramentos, quantas pessoas que a gente confortou, pessoas desanimadas. Ainda ontem uma pessoa me pediu, Padre Pedro, até aquela senhora, depois que o sobrinho faleceu, já faz 9, 10 dias, essa senhora não se conforma, fica triste, fica chorando o tempo todo, e o marido, coitado, também, claro que também sente com a tristeza, mas as pessoas devem compreender, e essa pessoa, quando me consta, tinha até 54, 55 anos, ora, viveu já muitos anos. Quantas pessoas que não chegam a viver meio ano, não chegam a viver 10 anos, não chegam a viver 20 anos. Quantos jovens que morrem em desastres por aí, ou de enfermidades, ou estragam a própria saúde pelas drogas, ou se matam. Quantas pessoas, meu Deus do céu, é uma tristeza. E quantas mães tristes vendo seu filho ali de 15 anos, sua filha de 18 anos, ali falecida numa briga, numa bala perdida. Então, eu fiz quantas encomendações, houve dias que eu fiz 3 enterros, mas com muita alegria, sempre. E eu me sinto muito feliz. Procure você jovem, você adolescente, sempre rezar. Pedir as luzes do Divino Espírito Santo, para que o Espírito Santo ilumine a você, para que você acerte a sua vocação. E sem dúvida nenhuma você será feliz. E sabe o que é que, por exemplo, o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, desse domingo, que passou ontem, se você abrir a palavra de Deus, então Jesus, além dos 12 apóstolos, nos diz a palavra de Deus, aqui em São Lucas, Jesus escolheu ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante dele por todas as cidades e lugares para onde ele devia ir. E Jesus disse: grande é a messe, poucos são os operários, pedi ao Senhor da messe que mande mais operários para a sua messe, mais trabalhadores. Então reze para que, se for da vontade de Deus, que também você se sinta inclinado para seguir para o sacerdócio e que você também persevere, que você continue fiel e rezando. E por isso Cristo Jesus está bem claro em São Mateus, capítulo 7, versículo 7, pedi e recebereis. E nos diz a palavra de Jesus, se pode abrir a Bíblia Sagrada, São Lucas, capítulo 10, versículos 1 e seguintes, quando os discípulos, porque Jesus disse, ide, eis que eu envio vocês,
como cordeiros entre lobos. O cordeiro, a ovelha, sempre é um animalzinho manso, que aceita o carinho de uma criança. E qualquer mãe pode deixar uma criança de 6 ou 7, 8 anos ali perto de ovelha. A ovelha chega, capaz de cheirar na criança e não fazer nada. Mas nenhuma mãe deixa o seu filho ou sua filha, nem com 10 anos, nem com 12 anos, perto de um cabrito ou de um bode, muito menos de um lobo. Por que Jesus disse no meio de lobos? Porque Jesus sabia que no decorrer dos séculos, muitos não aceitariam a mensagem de Cristo, a mensagem da verdade, da justiça e da fraternidade. Você já viu uma pessoa que tem vivência de Cristo Jesus e de sua mensagem fazer o mal, roubar, prejudicar outra pessoa? Não. Todos aqueles que seguem a mensagem de Cristo, adolescente ou jovem, em geral não trazem incômodo para os pais. Em geral estudam bem, em geral lutam, se esforçam. Ainda hoje, um pai me dizia: eu tenho pena da minha filha, estava empregada, não estava na profissão, na vocação que ela assumiu, de enfermeira, tudo isso, mas ainda agora o emprego que ela tinha também, lá o dono fechou a empresa com esse problema da situação do Brasil. Então, o pai e a mãe sempre querem o bem do filho, querem a própria realização. Agora, a pessoa jamais deve desanimar da vida, deve continuar a lutar, se esforçar. E agora, veja o que é que diz Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz aqui claramente: e os 72 discípulos vieram e disseram a Jesus, até os demônios, até Satanás, até o espírito do mal, se inclinou, se rebaixou, foi derrotado por causa do teu nome. E o que é que Jesus diz? Jesus diz: não vos alegreis, vejam bem, porque os espíritos maus vos estão sujeitos, foram dominados, mas alegrai-vos de que os vossos nomes estão escritos nos céus. Então, toda pessoa que passa por esta vida, não é o Padre Pedro que está dizendo, o Padre Pedro está lendo aqui a palavra de Jesus, receberão a recompensa eterna. E quantas paróquias que hoje em dia precisam de mais catequistas, de mais evangelizadores, pessoas que levam a mensagem. Aliás, há um canto que diz: se o mundo hoje em dia não é cristão, se as pessoas não vivem como deviam viver, muitas pessoas, culpa de muitos cristãos que se acomodaram, que não lutam, que não evangelizam. Há pais e mães que nem sequer ensinam o filho ou a filha a fazer o sinal da cruz. Pergunte os catequistas, quantas catequistas e catequistas já me disseram: Padre Pedro, que coisa triste, no começo da catequese, tem meninas de 9 anos, 10 anos, que não sabem fazer o sinal da cruz, o sinal pelo qual Cristo Jesus nos redimiu, morrendo no alto da cruz. Não sabem rezar o Pai Nosso, esta oração que é rezada em mais de 4.800 línguas e dialetos, idiomas no mundo inteiro, onde Cristo Jesus nos convida para vivermos a fraternidade. Não sabe rezar essa bonita oração bíblica, a Ave Maria? Olha a responsabilidade. Eu sempre, no começo de cada Santa Missa que eu rezo, eu peço perdão dos pecados, das faltas e também das omissões. Você podendo fazer o bem
e você não o faz, diante de Deus, você está se omitindo. Quantas pessoas que chegando lá na eternidade, nesta hora, quem sabe, quantos estão chegando lá diante de São Pedro, que tem o poder da chave. Você vê a imagem de São Pedro, ainda ontem eu vi, tem lá a Bíblia na mão e as chaves na outra mão. São Pedro, Cristo Jesus, aliás, se você abrir, por exemplo, capítulo 20, versículo 19, você poderá ver muito bem o que é que diz Jesus. Eis que eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu, Pedro, ligares aqui na terra, tu, Papa, será aprovado, será ligado nos céus. Então tem o poder das chaves. Mas como eu estava dizendo, há muita gente, talvez até agora chegando lá, porque cada segundo morrem 5 ou 6 pessoas, e nascem também 7, 8 pessoas, chegando lá, e São Pedro, para aí, oba, você quer entrar no céu? Sim, eu ia à missa todo final de semana, e daí diz São Pedro, só a missa? E você tinha capacidade, você tinha qualidades, você pensava que somente ir à missa cada final de semana, ou ao culto, ou à celebração, você iria salvar-se? Negativo. Você devia ter feito bem. Você não evangelizou, você nem sequer ensinou a sua filha e o seu filho, o Pai Nosso, Ave Maria. Você não fez o bem. Veja o evangelho desse domingo, onde um mestre da lei chega, Jesus, o que é que eu devo fazer para chegar na eternidade? Eu quero chegar no céu. E Jesus diz, o que é que você lê? O que é que você leu? Amar a Deus, tal, e amar o próximo. Quem é o meu próximo? Ali Jesus Cristo, leia, e você vai ver que passagem bonita, exatamente. Bem, mas então, prezados telespectadores, eu falei bastante. Nesse final de semana, a grandiosa festa e louvor a Santa Paulina, às 6 horas da manhã, a missa lá do santuário, pela TV Aparecida. Depois, às 9 horas, uma pequena procissão até o santuário. Às 10 horas, missa pela TV Século 21. Meio-dia no santuário, Santa Paulina. Às 14 horas e às 16 horas, Santa Missa. Estarei lá desde manhã cedinho e estarei celebrando a missa às 14 horas, ou seja, às 2 horas da tarde. E nesse final de semana, então, celebramos São Bento e também Santa Olga, Olivério, Plunquete, Abúndio, Sindeu, Dítimo e Dulfo. Também é o Dia Mundial da População. Prezados telespectadores, procuremos sempre viver a mensagem de Cristo Jesus e nós nos sentiremos sempre mais felizes na nossa vida. Que o Senhor Jesus esteja à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. Acima de você para o iluminar. Atrás de você para o defender de todas as situações difíceis. E especialmente à sua frente para lhe apontar sempre o caminho verdadeiro, o caminho que conduzirá você para a felicidade eterna. E agora a bênção da Trindade Santa e a Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze com muita fé. Aliás, rezando e mesmo tomando essa água com muita fé, e você verá o grande bem que esta água fará para você, curando você de alguma enfermidade física ou psíquica.